Vamos falar um pouco agora sobre a inversão, do livro ABC da Trilogia Analítica, doutora Cláudia Pacheco. A inversão, assim como os nossos olhos captam as imagens de cabeça para baixo, para depois serem automaticamente desinvertidas pelo próprio cérebro, nossa percepção também parece captar a realidade invertidamente e por um motivo ainda não muito claro, provavelmente devido à inveja pessoal e principalmente a social, que influencia muitos indivíduos, influencia muito o indivíduo desde o nascimento, tanto no sentido de querer destruir a sua felicidade, como no de ensiná-lo a invejar a felicidade alheia. Essa percepção, na maioria das vezes, permanece invertida em nosso íntimo. Isso nos leva a sentir o que é bom como mal e o mal como um bem. Por exemplo, Freud acreditava que o ser humano busca experiências destrutivas devido ao seu instinto de morte inconsciente. Porém, o Dr. Kepler percebeu em seus clientes que a pessoa busca o vício, a alienação, o perigo por estar enganada. A pessoa acredita que assim conseguirá se libertar, mesmo que racionalmente pense o contrário. Dessa forma, notou que o indivíduo agressivo agride os outros porque pensa que a agressão é o melhor meio de conseguir o que quer. O mesmo acontece com o desonesto, preguiçoso, erotomaníaco, o drogado ou alcoólatra, que acredita ser a vida alienada mais prazerosa e que lhe trará mais vantagens. De outro lado, as pessoas aprendem a identificar o amor com o sofrimento, a consciência com restrição, trabalho com sacrifício, honestidade e bondade com deixar-se prejudicar, falar a verdade com agressão, etc. De fato, na maneira pela qual a sociedade humana foi organizada, ser bom, honesto e verdadeiro, na maioria das vezes representa ser agredido e perseguido pelos demais. Nós estamos vivendo numa pseudo-sociedade, onde todos os valores estão igualmente invertidos, o que obriga todos a se submeterem a uma forma de existência de fantasia, ao contrário do que a realidade humana e social deveria ser. De fato, a maneira pela qual a sociedade humana foi organizada, ser bom, honesto e verdadeiro, na maioria das vezes, representa ser agredido e perseguido pelos demais. Nós estamos vivendo numa pseudo-sociedade onde todos os valores estão igualmente invertidos, o que obriga todos a se submeterem a uma forma de existência de fantasia, ao contrário do que a realidade humana e social deveria ser. É como querer viver de cabeça para baixo e fingir que está tudo bem. É essa maneira invertida de se captar a realidade que nos levou às neuroses, psicoses, doenças orgânicas, sociais, econômicas, ecológicas, etc. Não é por esse motivo que a humanidade acata bem as orientações malévolas e rejeita fortemente as benéficas, mesmo que levada pelo engano. Atualmente, os demônios são as figuras mais aceitas por crianças, jovens e adultos, tanto por meio da propaganda como de filmes, revistas, histórias em quadrinhos, brinquedos, música, etc. Não é à toa que o marketing americano se utiliza tanto de monstros e de figuras demoníacas
para chamar a atenção do público consumidor de todas as idades. O mal atrai mais as pessoas do que o bem e faz vender melhor os produtos que promove devido à inversão psicológica. Kepp costuma dizer que se a propaganda fosse honesta, desinvertida, diria: fume cigarro Marlboro, que por alguns anos e morra de um câncer de pulmão. Beba uísque Old Liber e acabe seus dias abandonado num sanatório psíquico para alcoólatras, se não morrer de cirrose antes disso. Divirta-se neste verão em Greenwich Village e compre seu caixão, pois morrerá em breve de AIDS. Hospede-se nos hotéis Sheraton e pague as contas com a penhora de sua casa. A verdade é que o ser humano não tem percepção clara da calamidade que está ocorrendo consigo, com a humanidade e com o planeta que habitamos. É necessário, portanto, que comecemos a usar da nossa vontade no sentido de perceber nossa inversão e a sociedade em que vivemos, pois assim poderemos recolocar nossas vidas na posição correta. E o primeiro grande passo é o de vermos a consciência como a única salvação, e não mais como a nossa inversão a percebe. Aquela vozinha chata que martela a nossa mente para nos tirar o prazer da vida e a qual fazemos o possível para esconder. Então vamos perceber que a inversão não faz bem para ninguém. Cultivando o bem, o amor, a verdade, a justiça, perdão, nós nos elevaremos. Ouça esse texto várias vezes e torne-se um colaborador da Casa de Lakshmi, divulgando esse texto para outras pessoas. Um grande abraço para todos. Namastê. Vamos falar um pouco agora sobre a inversão, do livro ABC da Trilogia Analítica, doutora Cláudia Pacheco. A inversão, assim como os nossos olhos captam as imagens de cabeça para baixo, para depois serem automaticamente desinvertidas pelo próprio cérebro, nossa percepção também parece captar a realidade invertidamente e por um motivo ainda não muito claro, provavelmente devido à inveja pessoal e principalmente a social, que influencia muitos indivíduos, influencia muito o indivíduo desde o nascimento, tanto no sentido de querer destruir a sua felicidade, como no de ensiná-lo a invejar a felicidade alheia. Essa percepção, na maioria das vezes, permanece invertida em nosso íntimo. Isso nos leva a sentir o que é bom como mal e o mal como um bem. Por exemplo, Freud acreditava que o ser humano busca experiências destrutivas devido ao seu instinto de morte inconsciente. Porém, o Dr. Kepp percebeu em seus clientes que a pessoa busca o vício, a alienação, o perigo por estar enganada. A pessoa acredita que assim conseguirá se libertar, mesmo que racionalmente pense o contrário. Dessa forma, notou que o indivíduo agressivo agride os outros porque pensa que a agressão é o melhor meio de conseguir o que quer. O mesmo acontece com o desonesto, preguiçoso, erotomaníaco
o drogado ou alcoólatra que acredita ser a vida alienada mais prazerosa e que lhe trará mais vantagens. De outro lado, as pessoas aprendem a identificar o amor com o sofrimento, a consciência com restrição, trabalho com sacrifício, honestidade e bondade com deixar-se prejudicar, falar a verdade com agressão, etc. De fato, na maneira pela qual a sociedade humana foi organizada, ser bom, honesto e verdadeiro, na maioria das vezes representa ser agredido e perseguido pelos demais. Nós estamos vivendo numa pseudo-sociedade, onde todos os valores estão igualmente invertidos, o que obriga todos a se submeterem a uma forma de existência de fantasia, ao contrário do que a realidade humana e social deveria ser. De fato, a maneira pela qual a sociedade humana foi organizada, ser bom, honesto e verdadeiro, na maioria das vezes, representa ser agredido e perseguido pelos demais. Nós estamos vivendo numa pseudo-sociedade onde todos os valores estão igualmente invertidos, o que obriga todos a se submeterem a uma forma de existência de fantasia, ao contrário do que a realidade humana e social deveria ser. É como querer viver de cabeça para baixo e fingir que está tudo bem. É essa maneira invertida de se captar a realidade que nos levou às neuroses, psicoses, doenças orgânicas, sociais, econômicas, ecológicas, etc. Não é por esse motivo que a humanidade acata bem as orientações malévolas e rejeita fortemente as benéficas, mesmo que levada pelo engano. Atualmente, os demônios são as figuras mais aceitas por crianças, jovens e adultos, tanto por meio da propaganda como de filmes, revistas, histórias em quadrinhos, brinquedos, música, etc. Não é à toa que o marketing americano se utiliza tanto de monstros e de figuras demoníacas para chamar a atenção do público consumidor de todas as idades. O mal atrai mais as pessoas do que o bem e faz vender melhor os produtos que promove devido à inversão psicológica. Kepp costuma dizer que se a propaganda fosse honesta, desinvertida, diria: fume cigarro Marlboro, que por alguns anos e morra de um câncer de pulmão. Beba o whisky Old Liber e acabe seus dias abandonado num sanatório psíquico para alcoólatras, se não morrer de cirrose antes disso. Divirta-se neste verão em Greenwich Village e compre seu caixão, pois morrerá em breve de AIDS. Hospede-se nos hotéis Sheraton e pague as contas com a penhora de sua casa. A verdade é que o ser humano não tem percepção clara da calamidade que está ocorrendo consigo, com a humanidade e com o planeta que habitamos. É necessário, portanto, que comecemos a usar da nossa vontade no sentido de perceber nossa inversão e a sociedade em que vivemos, pois assim poderemos recolocar nossas vidas na posição correta. E o primeiro grande passo é o de vermos a consciência como a única salvação, e não mais como a nossa inversão a percebe. Aquela vozinha chata que martela a nossa mente para nos tirar o prazer da vida
e a qual fazemos o possível para esconder. Então, vamos perceber que a inversão não faz bem para ninguém. Cultivando o bem, o amor, a verdade, a justiça, perdão, nós nos elevaremos. Ouça esse texto várias vezes e torne-se um colaborador da Casa de Lakshmi, divulgando esse texto para outras pessoas. Um grande abraço para todos. Namastê. Vamos falar um pouco agora sobre a inversão do livro ABC da Trilogia Analítica, da doutora Cláudia Pacheco. A inversão, assim como os nossos olhos captam as imagens de cabeça para baixo, para depois serem automaticamente desinvertidas pelo próprio cérebro, nossa percepção também parece captar a realidade invertidamente e por um motivo ainda não muito claro, provavelmente devido à inveja pessoal e principalmente a social, que influencia muitos indivíduos, influencia muito o indivíduo desde o nascimento, tanto no sentido de querer destruir a sua felicidade, como no de ensiná-lo a invejar a felicidade alheia. Essa percepção, na maioria das vezes, permanece invertida em nosso íntimo. Isso nos leva a sentir o que é bom como mal e o mal como um bem. Por exemplo, Freud acreditava que o ser humano busca experiências destrutivas devido ao seu instinto de morte consciente. Porém, o Dr. Keck percebeu em seus clientes que a pessoa busca o vício, a alienação, o perigo por estar enganada. A pessoa acredita que assim conseguirá se libertar, mesmo que racionalmente pense o contrário. Dessa forma, notou que o indivíduo agressivo agride os outros porque pensa que a agressão é o melhor meio de conseguir o que quer. O mesmo acontece com o desonesto, preguiçoso, erotomaníaco, o drogado ou alcoólatra, que acredita ser a vida alienada mais prazerosa e que lhe trará mais vantagens. De outro lado, as pessoas aprendem a identificar o amor com o sofrimento, a consciência com restrição, trabalho com sacrifício, honestidade e bondade com deixar-se prejudicar, falar a verdade com agressão, etc. De fato, na maneira pela qual a sociedade humana foi organizada, ser bom, honesto e verdadeiro, na maioria das vezes representa ser agredido e perseguido pelos demais. Nós estamos vivendo numa pseudo-sociedade, onde todos os valores estão igualmente invertidos, o que obriga todos a se submeterem a uma forma de existência de fantasia, ao contrário do que a realidade humana e social deveria ser. De fato, a maneira pela qual a sociedade humana foi organizada, ser bom, honesto e verdadeiro, na maioria das vezes, representa ser agredido e perseguido pelos demais. Nós estamos vivendo numa pseudo-sociedade onde todos os valores estão igualmente invertidos, o que obriga todos a se submeterem a uma forma de existência de fantasia, ao contrário do que a realidade humana e social deveria ser. É como querer viver de cabeça para baixo e fingir que está tudo bem. É essa maneira invertida de se captar a realidade que nos levou às neuroses, psicoses, doenças orgânicas, sociais, econômicas, ecológicas, etc.
Não é por esse motivo que a humanidade acata bem as orientações malévolas e rejeita fortemente as benéficas, mesmo que levada pelo engano. Atualmente, os demônios são as figuras mais aceitas por crianças, jovens e adultos, tanto por meio da propaganda como de filmes, revistas, histórias em quadrinhos, brinquedos, música, etc. Não é à toa que o marketing americano se utiliza tanto de monstros e de figuras demoníacas para chamar a atenção do público consumidor de todas as idades. O mal atrai mais as pessoas do que o bem e faz vender melhor os produtos que promove devido à inversão psicológica. Kepp costuma dizer que se a propaganda fosse honesta, desinvertida, diria: fume cigarro Marlboro, que por alguns anos e morra de um câncer de pulmão. Beba o whisky Old Liber e acabe seus dias abandonado num sanatório psíquico para alcoólatras, se não morrer de cirrose antes disso. Divirta-se neste verão em Greenwich Village e compre seu caixão, pois morrerá em breve de AIDS. Hospede-se nos hotéis Sheraton e pague as contas com a penhora de sua casa. A verdade é que o ser humano não tem percepção clara da calamidade que está ocorrendo consigo, com a humanidade e com o planeta que habitamos. É necessário, portanto, que comecemos a usar da nossa vontade no sentido de perceber nossa inversão e a sociedade em que vivemos, pois assim poderemos recolocar nossas vidas na posição correta. E o primeiro grande passo é o de vermos a consciência como a única salvação, e não mais como a nossa inversão a percebe. Aquela vozinha chata que martela a nossa mente para nos tirar o prazer da vida e a qual fazemos o possível para esconder. Então, vamos perceber que a inversão não faz bem para ninguém. Cultivando o bem, o amor, a verdade, a justiça, o perdão, nós nos elevaremos. Ouça esse texto várias vezes e torne-se um colaborador da Casa de Lakshmi, divulgando esse texto para outras pessoas. Um grande abraço para todos. Namastê. Vamos falar um pouco agora sobre a inversão. Do livro ABC da Trilogia Analítica, doutora Cláudia Pacheco. A inversão. Assim como os nossos olhos captam as imagens de cabeça para baixo, para depois serem automaticamente desinvertidas pelo próprio cérebro, nossa percepção também parece captar a realidade invertidamente e por um motivo ainda não muito claro, provavelmente devido à inveja pessoal e principalmente a social, que influencia muitos indivíduos, influencia muito o indivíduo desde o nascimento, tanto no sentido de querer destruir a sua felicidade, como no de ensiná-lo a invejar a felicidade alheia. Essa percepção, na maioria das vezes, permanece invertida em nosso íntimo. Isso nos leva a sentir o que é bom como mal e o mal como um bem. Por exemplo, Freud acreditava que o ser humano busca experiências destrutivas devido ao seu instinto de morte inconsciente.
Porém, o Dr. Kepp percebeu em seus clientes que a pessoa busca o vício, a alienação, o perigo por estar enganada. A pessoa acredita que assim conseguirá se libertar, mesmo que racionalmente pense o contrário. Dessa forma, notou que o indivíduo agressivo agride os outros porque pensa que a agressão é o melhor meio de conseguir o que quer. O mesmo acontece com o desonesto, preguiçoso, erotomaníaco, o drogado ou alcoólatra que acredita ser a vida alienada mais prazerosa e que lhe trará mais vantagens. De outro lado, as pessoas aprendem a identificar o amor com o sofrimento, a consciência com restrição, trabalho com sacrifício, honestidade e bondade com deixar-se prejudicar, falar a verdade com agressão, etc. De fato, na maneira pela qual a sociedade humana foi organizada, ser bom, honesto e verdadeiro, na maioria das vezes representa ser agredido e perseguido pelos demais. Nós estamos vivendo numa pseudo-sociedade, onde todos os valores estão igualmente invertidos, o que obriga todos a se submeterem a uma forma de existência de fantasia, ao contrário do que a realidade humana e social deveria ser. De fato, a maneira pela qual a sociedade humana foi organizada, ser bom, honesto e verdadeiro, na maioria das vezes, representa ser agredido e perseguido pelos demais. Nós estamos vivendo numa pseudo-sociedade onde todos os valores estão igualmente invertidos, o que obriga todos a se submeterem a uma forma de existência de fantasia, ao contrário do que a realidade humana e social deveria ser. É como querer viver de cabeça para baixo e fingir que está tudo bem. É essa maneira invertida de se captar a realidade que nos levou às neuroses, psicoses, doenças orgânicas, sociais, econômicas, ecológicas, etc. Não é por esse motivo que a humanidade acata bem as orientações malévolas e rejeita fortemente as benéficas, mesmo que levada pelo engano. Atualmente, os demônios são as figuras mais aceitas por crianças, jovens e adultos, tanto por meio da propaganda como de filmes, revistas, histórias em quadrinhos, brinquedos, música, etc. Não é à toa que o marketing americano se utiliza tanto de monstros e de figuras demoníacas para chamar a atenção do público consumidor de todas as idades. O mal atrai mais as pessoas do que o bem e faz vender melhor os produtos que promove devido à inversão psicológica. Kepp costuma dizer que se a propaganda fosse honesta, desinvertida, diria: fume cigarro Marlboro, que por alguns anos e morra de um câncer de pulmão. Beba o whisky Old Liber e acabe seus dias abandonado num sanatório psíquico para alcoólatras, se não morrer de cirrose antes disso. Divirta-se neste verão em Greenwich Village e compre seu caixão, pois morrerá em breve de AIDS. Hospede-se nos hotéis Sheraton e pague as contas com a penhora de sua casa. A verdade é que o ser humano não tem percepção clara da calamidade que está ocorrendo consigo, com a humanidade e com o planeta que habitamos. É necessário, portanto,
que comecemos a usar da nossa vontade no sentido de perceber nossa inversão e a sociedade em que vivemos, pois assim poderemos recolocar nossas vidas na posição correta. E o primeiro grande passo é o de vermos a consciência como a única salvação, e não mais como a nossa inversão a percebe. Aquela vozinha chata que martela a nossa mente para nos tirar o prazer da vida e a qual fazemos o possível para esconder. Então vamos perceber que a inversão não faz bem para ninguém. Cultivando o bem, o amor, a verdade, a justiça, perdão, nós nos elevaremos. Ouça esse texto várias vezes e torne-se um colaborador da Casa de Lakshmi, divulgando esse texto para outras pessoas. Um grande abraço para todos. Namastê. Vamos falar um pouco agora sobre a inversão, do livro ABC da Trilogia Analítica, doutora Cláudia Pacheco. A inversão, assim como os nossos olhos captam as imagens de cabeça para baixo, para depois serem automaticamente desinvertidas pelo próprio cérebro, nossa percepção também parece captar a realidade invertidamente e por um motivo ainda não muito claro, provavelmente devido à inveja pessoal e principalmente a social, que influencia muitos indivíduos, influencia muito o indivíduo desde o nascimento, tanto no sentido de querer destruir a sua felicidade, como no de ensiná-lo a invejar a felicidade alheia. Essa percepção, na maioria das vezes, permanece invertida em nosso íntimo. Isso nos leva a sentir o que é bom como mal e o mal como um bem. Por exemplo, Freud acreditava que o ser humano busca experiências destrutivas devido ao seu instinto de morte inconsciente. Porém, o Dr. Kepler percebeu em seus clientes que a pessoa busca o vício, a alienação, o perigo por estar enganada. A pessoa acredita que assim conseguirá se libertar, mesmo que racionalmente pense o contrário. Dessa forma, notou que o indivíduo agressivo agride os outros porque pensa que a agressão é o melhor meio de conseguir o que quer. O mesmo acontece com o desonesto, preguiçoso, erotomaníaco, o drogado ou alcoólatra que acredita ser a vida alienada mais prazerosa e que lhe trará mais vantagens. De outro lado, as pessoas aprendem a identificar o amor com o sofrimento, a consciência com restrição, trabalho com sacrifício, honestidade e bondade com deixar-se prejudicar, falar a verdade com agressão, etc. De fato, na maneira pela qual a sociedade humana foi organizada, ser bom, honesto e verdadeiro, na maioria das vezes representa ser agredido e perseguido pelos demais. Nós estamos vivendo uma pseudo-sociedade, onde todos os valores estão igualmente invertidos, o que obriga todos a se submeterem a uma forma de existência de fantasia, ao contrário do que a realidade humana e social deveria ser. De fato, a maneira pela qual a sociedade humana foi organizada, ser bom, honesto e verdadeiro, na maioria das vezes, representa ser agredido e perseguido pelos demais. Nós estamos vivendo numa pseudo-sociedade
onde todos os valores estão igualmente invertidos, o que obriga todos a se submeterem a uma forma de existência de fantasia, ao contrário do que a realidade humana e social deveria ser. É como querer viver de cabeça para baixo e fingir que está tudo bem. É essa maneira invertida de se captar a realidade que nos levou às neuroses, psicoses, doenças orgânicas, sociais, econômicas, ecológicas, etc. Não é por esse motivo que a humanidade acata bem as orientações malévolas e rejeita fortemente as benéficas, mesmo que levada pelo engano. Atualmente, os demônios são as figuras mais aceitas por crianças, jovens e adultos, tanto por meio da propaganda como de filmes, revistas, histórias em quadrinhos, brinquedos, música, etc. Não é à toa que o marketing americano se utiliza tanto de monstros e de figuras demoníacas para chamar a atenção do público consumidor de todas as idades. O mal atrai mais as pessoas do que o bem e faz vender melhor os produtos que promove devido à inversão psicológica. Kepp costuma dizer que se a propaganda fosse honesta, desinvertida, diria: fume cigarro Marlboro, que por alguns anos e morra de um câncer de pulmão. Beba o whisky Old Liber e acabe seus dias abandonado num sanatório psíquico para alcoólatras, se não morrer de cirrose antes disso. Divirta-se neste verão em Greenwich Village e compre seu caixão, pois morrerá em breve de AIDS. Hospede-se nos hotéis Sheraton e pague as contas com a penhora de sua casa. A verdade é que o ser humano não tem percepção clara da calamidade que está ocorrendo consigo, com a humanidade e com o planeta que habitamos. É necessário, portanto, que comecemos a usar da nossa vontade no sentido de perceber nossa inversão e a sociedade em que vivemos, pois assim poderemos recolocar nossas vidas na posição correta. E o primeiro grande passo é o de vermos a consciência como a única salvação, e não mais como a nossa inversão a percebe. Aquela vozinha chata que martela a nossa mente para nos tirar o prazer da vida e a qual fazemos o possível para esconder. Então, vamos perceber que a inversão não faz bem para ninguém. Cultivando o bem, o amor, a verdade, a justiça, perdão, nós nos elevaremos. Ouça esse texto várias vezes e torne-se um colaborador da Casa de Lakshmi, divulgando esse texto para outras pessoas. Um grande abraço para todos. Namastê. Vamos falar um pouco agora sobre a inversão. No livro ABC da Trilogia Analítica, doutora Cláudia Pacheco. A inversão, assim como os nossos olhos captam as imagens de cabeça para baixo, para depois serem automaticamente desinvertidas pelo próprio cérebro, nossa percepção também parece captar a realidade invertidamente e por um motivo ainda não muito claro, provavelmente devido à inveja pessoal e principalmente a social, que influencia muitos indivíduos, influencia muito o indivíduo desde o nascimento,
tanto no sentido de querer destruir a sua felicidade, como no de ensiná-lo a invejar a felicidade alheia. Essa percepção, na maioria das vezes, permanece invertida em nosso íntimo. Isso nos leva a sentir o que é bom como mal e o mal como um bem. Por exemplo, Freud acreditava que o ser humano busca experiências destrutivas devido ao seu instinto de morte inconsciente. Porém, o Dr. Kepp percebeu em seus clientes que a pessoa busca o vício, a alienação, o perigo por estar enganada. A pessoa acredita que assim conseguirá se libertar, mesmo que racionalmente pense o contrário. Dessa forma, notou que o indivíduo agressivo agride os outros porque pensa que a agressão é o melhor meio de conseguir o que quer. O mesmo acontece com o desonesto, preguiçoso, erotomaníaco, o drogado ou alcoólatra que acredita ser a vida alienada mais prazerosa e que lhe trará mais vantagens. De outro lado, as pessoas aprendem a identificar o amor com o sofrimento, a consciência com restrição, trabalho com sacrifício, honestidade e bondade com deixar-se prejudicar, falar a verdade com agressão, etc. De fato, na maneira pela qual a sociedade humana foi organizada, ser bom, honesto e verdadeiro, na maioria das vezes representa ser agredido e perseguido pelos demais. Nós estamos vivendo uma pseudo-sociedade, onde todos os valores estão igualmente invertidos, o que obriga todos a se submeterem a uma forma de existência de fantasia, ao contrário do que a realidade humana e social deveria ser. De fato, a maneira pela qual a sociedade humana foi organizada, ser bom, honesto e verdadeiro, na maioria das vezes, representa ser agredido e perseguido pelos demais. Nós estamos vivendo numa pseudo-sociedade onde todos os valores estão igualmente invertidos, o que obriga todos a se submeterem a uma forma de existência de fantasia, ao contrário do que a realidade humana e social deveria ser. É como querer viver de cabeça para baixo e fingir que está tudo bem. É essa maneira invertida de se captar a realidade que nos levou às neuroses, psicoses, doenças orgânicas, sociais, econômicas, ecológicas, etc. Não é por esse motivo que a humanidade acata bem as orientações malévolas e rejeita fortemente as benéficas, mesmo que levada pelo engano. Atualmente, os demônios são as figuras mais aceitas por crianças, jovens e adultos, tanto por meio da propaganda como de filmes, revistas, histórias em quadrinhos, brinquedos, música, etc. Não é à toa que o marketing americano se utiliza tanto de monstros e de figuras demoníacas para chamar a atenção do público consumidor de todas as idades. O mal atrai mais as pessoas do que o bem e faz vender melhor os produtos que promove devido à inversão psicológica. Kepp costuma dizer que se a propaganda fosse honesta, desinvertida, diria: fume cigarro Marlboro, que por alguns anos e morra de um câncer de pulmão. Beba o whisky Old Liber e acabe seus dias abandonado num sanatório psíquico para alcoólatras, se não morrer de cirrose antes disso. De
este verão em Greenwich Village e compre seu caixão, pois morrerá em breve de AIDS. Hospede-se nos hotéis Sheraton e pague as contas com a penhora de sua casa. A verdade é que o ser humano não tem percepção clara da calamidade que está ocorrendo consigo, com a humanidade e com o planeta que habitamos. É necessário, portanto, que comecemos a usar da nossa vontade no sentido de perceber nossa inversão e a sociedade em que vivemos, pois assim poderemos recolocar nossas vidas na posição correta. E o primeiro grande passo é o de vermos a consciência como a única salvação, e não mais como a nossa inversão a percebe. Aquela vozinha chata que martela a nossa mente para nos tirar o prazer da vida e a qual fazemos o possível para esconder. Então, vamos perceber que a inversão não faz bem para ninguém. Cultivando o bem, o amor, a verdade, a justiça, o perdão, nós nos elevaremos. Ouça esse texto várias vezes e torne-se um colaborador da Casa de Lakshmi, divulgando esse texto para outras pessoas. Um grande abraço para todos. Namastê. Vamos falar um pouco agora sobre a inversão. No livro ABC da Trilogia Analítica, doutora Cláudia Pacheco. A inversão, assim como os nossos olhos captam as imagens de cabeça para baixo, para depois serem automaticamente desinvertidas pelo próprio cérebro, nossa percepção também parece captar a realidade invertidamente e por um motivo ainda não muito claro, provavelmente devido à inveja pessoal e principalmente a social, que influencia muitos indivíduos, influencia muito o indivíduo desde o nascimento, tanto no sentido de querer destruir a sua felicidade, como no de ensiná-lo a invejar a felicidade alheia. Essa percepção, na maioria das vezes, permanece invertida em nosso íntimo. Isso nos leva a sentir o que é bom como mal e o mal como um bem. Por exemplo, Freud acreditava que o ser humano busca experiências destrutivas devido ao seu instinto de morte inconsciente. Porém, o Dr. Kepler percebeu em seus clientes que a pessoa busca o vício, a alienação, o perigo por estar enganada. A pessoa acredita que assim conseguirá se libertar, mesmo que racionalmente pense o contrário. Dessa forma, notou que o indivíduo agressivo agride os outros porque pensa que a agressão é o melhor meio de conseguir o que quer. O mesmo acontece com o desonesto, preguiçoso, erotomaníaco, o drogado ou alcoólatra que acredita ser a vida alienada mais prazerosa e que lhe trará mais vantagens. De outro lado, as pessoas aprendem a identificar o amor com o sofrimento, a consciência com restrição, trabalho com sacrifício, honestidade e bondade com deixar-se prejudicar, falar a verdade com agressão, etc. De fato, na maneira pela qual a sociedade humana foi organizada, ser bom, honesto e verdadeiro, na maioria das vezes representa ser agredido e perseguido pelos demais. Nós estamos vivendo uma pseudo-sociedade, onde todos os valores estão igualmente invertidos, o que
obriga a todos a se submeterem a uma forma de existência de fantasia, ao contrário do que a realidade humana e social deveria ser. De fato, a maneira pela qual a sociedade humana foi organizada, ser bom, honesto e verdadeiro, na maioria das vezes, representa ser agredido e perseguido pelos demais. Nós estamos vivendo numa pseudo-sociedade onde todos os valores estão igualmente invertidos, o que obriga todos a se submeterem a uma forma de existência de fantasia, ao contrário do que a realidade humana e social deveria ser. É como querer viver de cabeça para baixo e fingir que está tudo bem. É essa maneira invertida de se captar a realidade que nos levou às neuroses, psicoses, doenças orgânicas, sociais, econômicas, ecológicas, etc. Não é por esse motivo que a humanidade acata bem as orientações malévolas e rejeita fortemente as benéficas, mesmo que levada pelo engano. Atualmente, os demônios são as figuras mais aceitas por crianças, jovens e adultos, tanto por meio da propaganda como de filmes, revistas, histórias em quadrinhos, brinquedos, música, etc. Não é à toa que o marketing americano se utiliza tanto de monstros e de figuras demoníacas para chamar a atenção do público consumidor de todas as idades. O mal atrai mais as pessoas do que o bem e faz vender melhor os produtos que promove devido à inversão psicológica. Kepp costuma dizer que se a propaganda fosse honesta, desinvertida, diria: fume cigarro Marlboro, que por alguns anos e morra de um câncer de pulmão. Beba o whisky Old Liber e acabe seus dias abandonado num sanatório psíquico para alcoólatras, se não morrer de cirrose antes disso. Divirta-se neste verão em Greenwich Village e compre seu caixão, pois morrerá em breve de AIDS. Hospede-se nos hotéis Sheraton e pague as contas com a penhora de sua casa. A verdade é que o ser humano não tem percepção clara da calamidade que está ocorrendo consigo, com a humanidade e com o planeta que habitamos. É necessário, portanto, que comecemos a usar da nossa vontade no sentido de perceber nossa inversão e a sociedade em que vivemos, pois assim poderemos recolocar nossas vidas na posição correta. E o primeiro grande passo é o de vermos a consciência como a única salvação, e não mais como a nossa inversão a percebe. Aquela vozinha chata que martela a nossa mente para nos tirar o prazer da vida e a qual fazemos o possível para esconder. Então, vamos perceber que a inversão não faz bem para ninguém. Cultivando o bem, o amor, a verdade, a justiça, perdão, nós nos elevaremos. Ouça esse texto várias vezes e torne-se um colaborador da Casa de Lakshmi, divulgando esse texto para outras pessoas. Um grande abraço para todos. Namastê. Vamos falar um pouco agora sobre a inversão, do livro ABC da Trilogia Analítica, da doutora Cláudia Pacheco. A inversão, assim como os nossos olhos captam as imagens de cabeça para baixo,
para depois serem automaticamente desinvestidas pelo próprio cérebro,